Shalom, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, com certeza, no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente de Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspera e calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Louvado seja Deus pela sua proteção, por nos esconder debaixo dessa cobertura que é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ele está batalhando por nós, não tenha dúvida. E hoje nós já vamos aqui com o primeiro capítulo de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco. É maravilha, Deus está realmente falando aos nossos corações. O Pentateuco tem nos ajudado bastante a conhecer o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, o Deus dos nossos netos, o Deus dos nossos antepassados. Esse é o verdadeiro Deus, aquele que faz maravilhas em todo o tempo. E você que esteve acompanhando os 4 livros, Gênesis, Levítico, Números, e agora Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora o Deuteronômio, vamos começar. Tenha certeza que vocês não terão dificuldades lá adiante na interpretação da palavra de Deus. Claro que vai continuar dependente do Espírito Santo, e ele vai te mostrando tudo que você já estudou. Tudo isso que nós aprendemos aqui no Pentateuco, o Espírito Santo vai te mostrando, você vai estar em uma situação lá adiante, falando sobre o rei de Israel, falando algum assunto assim, aí você vai ter a resposta lá em Gênesis, vai ter a resposta lá em Êxodo. Aqui é a base, é como curso primário. Você faz o curso primário, você chega na faculdade, tem sempre que estar agradecida pelos primeiros momentos, primeiros estudos que você fez, que é fundamental. Você não poderia chegar à faculdade sem aprender a juntar as letras, aprender as letras, formar as palavras. Não podia, não é? Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu o Pentateuco, não somente para os israelitas, mas para a igreja também. Por conta de não levar em conta o Pentateuco, eu tive problemas seríssimos, porque naquele tempo, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente não dava muita importância ao Antigo Testamento. Hoje, com a visão sobre Israel, entender o que é Israel para Deus, saber o valor que tem Israel, saber que nós somos enxertados em Israel, aí já vem a necessidade de a gente saber sobre o Pentateuco. A gente já entende, já procura estudar, e não só o Pentateuco, mas todos os livros da Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento, nós estamos sempre atentos para ler, porque nada na Bíblia é desperdiçado. Então hoje começamos Deuteronômio, capítulo 1, é o sermão de Moisés. É Moisés fazendo assim uma recapitulação de tudo quanto ele viveu no deserto com esse povo, desde a saída do Egito até a entrada de Canaã, que ele não foi permitido entrar, por conta mesmo do povo, né? O tanto que ele intercedeu pelo povo, viveu pelo povo. Ele tipifica, ele está mostrando, apontando Jesus. Moisés é uma figura que a gente pode ver no Antigo Testamento. Jesus, ele intercedia pelo povo, ele lutou pelo povo. A única diferença é que Moisés no final não aguentou. E aí, mas
A única não, tem muita diferença. Moisés também não nasceu de uma virgem, ele não nasceu pelo Espírito Santo. Mas eu estou dizendo, em termos de ser humano, o mais que deu assim a imagem do Senhor Jesus Cristo foi Moisés. O homem foi capaz de dizer: tira o meu nome do seu livro se o Senhor não estiver com esse povo. Foi muita intercessão, foi muito amor, foi muita mansidão, muita paciência. E no final Moisés não entra. Mas eu sei que ele não ficou tão abatido assim. Ele teria pouco tempo na Terra Prometida. A vida, por mais longa que seja, seria 120, 130, por aí assim. No entanto, ele foi para o lugar onde é eternidade, viver com Deus para sempre. Então, Moisés, não tenho certeza que ele não ficou assim abatido por conta disso, porque ele sabia que o principal é estar com o Deus de Abraão. Isso ele não tem a dúvida que ele está com ele. Então, mas a gente sabe muito bem que as bênçãos aqui na terra a gente também gosta. Mas quando a gente sabe que vai sair para uma melhor, a gente não vai ficar revoltado. Ele deve ter ido muito feliz para estar com seu pai Abraão, com o pai de Abraão, o pai eterno. Bem, está aqui Moisés, começando o livro de Deuteronômio, fazendo um discurso, recordando. Este livro tem um nome derivado do grego, Deuteronômio, é derivado do grego. Significa segunda lei. Segunda lei, pois contém repetição das leis anteriores. Esse livro de Deuteronômio é como se fosse a segunda, novamente, lei de uma outra, fazendo a lei novamente, por causa da revisão toda que ele faz. Mas é a mesma lei, é Moisés apenas fazendo uma recapitulação das leis que foram recebidas anteriormente. E por isso a gente vai ter pouca coisa para estudar, mas já tem algumas lições, e por que não dizer muitas lições importantes para nossas vidas. Eu digo estudar em relação às leis que nós já aprendemos, já temos assim o conhecimento, vamos apenas recordar, mas as novidades que surgem em cada leitura da Bíblia, isso é inevitável, porque é como um rio de águas vivas. Quanto mais você se depara com a palavra de Deus, mas ela jorra, tem novidades sempre. Então aqui nós vemos nesse capítulo 1, incluindo no relato do que passou no deserto, já está aqui, vai ter tudo isso, de tudo que passou no deserto, do primeiro dia, do 11º mês, do 40º ano, após a partida dos israelitas do Egito. Já começa assim por aí esse relato. Do primeiro dia, do 10º mês, do 40º ano. Você sabe que foram 400 anos o pessoal lá de Deus, o povo de Deus lá no Egito. Então começa a contar desse 40º ano, desse primeiro dia do mês, na linguagem bíblica, na linguagem em hebraico. A gente fica com dificuldade de discernir, mas com certeza o Senhor está trazendo para nós conhecimentos que em tudo nós tiramos lições. Graças a Deus por isso. Aqui ele continua, além de uma repetição das leis anteriores, este livro também nos dá mais belas ilustrações de cada uma dessas leis, dessas determinações que foram dadas nos livros anteriores. Ele vem com mais beleza ainda, para nos ajudar a estar assimilando mais. O nosso Deus é assim. Ele quer que o seu povo esteja totalmente tomado pela sua palavra, vivendo a sua palavra, e para isso precisa assimilar, remoer, estar meditando constantemente. Esse é o propósito do Senhor. E como não bastasse o que ele tem mostrado pela prática aqui que ele faz, repetindo, ele ainda diz em Salmos 1, versículo 3, que todo aquele que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, nunca é demais a repetição, e Moisés está fazendo isso aqui de uma maneira bem linda, fazendo uma recapitulação. Esse é o primeiro capítulo,
A gente já vê que é tudo com esse propósito de repassar, de reviver. É um sermão de Moisés, o livro de Deuteronômio, é o sermão dele. E quero dizer também para vocês aqui que esse recordar dessas leis, esses preparativos todo que houve e que está sendo repassado aqui em Deuteronômio, é a mesma maneira de nós estarmos também, que era preparando para a terra prometida, não é isso? Tudo isso que aconteceu era um preparo para chegar na terra prometida. O que Moisés repassa, o que Moisés está falando aqui. E não esquecer que nós hoje estamos sendo preparados para os céus. Então, tem a ver, temos que fazer essa analogia sempre. Tudo isso que o povo passou era apontando Jesus, e hoje nós sabemos que tudo que estamos aqui aprendendo é apontando esse Jesus que já está para voltar e nos levar para os céus. Essa é a nossa morada, os céus. E nós precisamos estar alegres e saber que Deus cuida de nós, não deixa que a gente esqueça disso. Está sempre nos lembrando isso. Então temos aqui nesse primeiro capítulo o cuidar para não cometer os mesmos erros. É por isso que está se apresentando tudo novamente, por isso que Moisés repassa, para que não venha se cometer os mesmos erros. Quebrar as tradições pecaminosas deixado pelos antepassados, através dessa recapitulação, está se quebrando também o povo de Deus, quebrar as práticas, as tradições pecaminosas deixadas pelos antepassados, recordando para aperfeiçoar, para ver onde estão falhando, para ver onde falharam e não haver a repetição das falhas. É sempre bom a gente recordar o que já fizemos, para que não venhamos e ver o que foi errado, para a gente não vir fazer novamente. Eu tenho tido essa experiência de algumas coisas, de estar recordando as coisas que fiz. São 20 anos de ministério, aí eu estou recordando as coisas. Estou pedindo ao Senhor para estar limpando o meu coração, para mudar a minha história, para me fazer um vaso novo. Então, para isso eu tenho que ver atrás, ver o que se passou, o Espírito Santo me mostrar onde foi que foi errado, onde que não foi legal, para poder estar numa nova dimensão, não cometer novamente, pedir perdão do que for preciso pedir perdão, perdoar que for preciso perdoar, receber perdão de que eu preciso receber o perdão. A gente tem que estar sempre voltando atrás e ver o que fizemos que não foi legal. Nós sabemos muito bem que o nosso coração é enganoso. A gente se acha aquela coisa linda e maravilhosa, né? A gente se acha assim, perfeitos, bonzinhos. A gente, de repente, a gente tem uma imagem nossa de uma pessoa boazinha, mas tenho certeza, eu mesma tenho essa certeza, que quando eu fui fazer a minha avaliação, não tenho nada de bom a não ser o Espírito Santo. Porque Deus não é mentiroso, Ele diz que o coração da gente é enganoso. E eu detectei muitos enganos no meu coração. Então, 20 anos de ministério diante de um povo, eu detectei muitos enganos. E cada engano desse que for vindo à tona no momento exato, diante de tudo e de todos, eu estarei dizendo, olha, esse aqui foi um engano do meu coração. Quem está acostumado comigo sabe que eu não vou falhar nisso. Eu tenho falhado em muitas coisas, mas não em ser transparente. Sou transparente. Cada erro que eu detectar, eu vou dizendo, olha aqui, não façam isso, foi uma falha minha. Entenderam? Não tenho dúvida disso. E, portanto, eu tenho que estar sempre revendo, olhando para trás, revendo o passado, que é o que Deus fez aqui com o povo dele. Cada livro do Pentateuco, ele foi repassando. Chegou saiu de Êxodo, chegou em Levítico, foi repassando. Chegou em Números, foi repassando. Chegou agora em Deuteronômio, um repasse triunfante, com um sermão maravilhoso de Moisés. Então Deus gosta disso. Porque se você esquecer o passado que fez errado, você nunca vai consertar o presente, vai continuar fazendo coisas erradas, pensando que está abafando. Então tem que olhar para o passado, não para ficar chorando e lambendo ferida, mas para se colocar diante de Deus com humildade, orando, buscando a face dele, se arrependendo dos maus caminhos, porque tenha certeza que você olhar para trás, você já vai descobrir que não é essa beleza toda.
que não é essa pessoa boazinha que você imaginava. Só basta dar lugar ao Espírito Santo. E você vai ver, não era, meu Deus, eu pensava que eu era tão boazinha. Pois é, você vai ter essa experiência, tenho certeza que cada pessoa que se aproxima de Deus, vê logo que não vale nada. Não se vê na Bíblia alguém que se aproximou de Deus, como por exemplo Isaías, quando ele viu a presença de Deus, a santidade de Deus, disse, ai de mim, que tenho meus lábios impuros e habito no meio de povo impuro. Então não vai ser diferente na minha vida e na sua, já tenho detectado isso. Nesses dias de quarentena, olhei para trás e vi ruindade, coração enganoso. E aí fui para o pó, fui me humilhar diante de Deus e dizer ao Senhor, eu não quero esse coração desse jeito. Eu sei que o Senhor disse que é enganoso, mas o Senhor deu a solução para ele. É o teu Espírito em mim, eu preciso que ele tome conta desse coração. Eu não vou deixar o coração fechado para ele, vou me abrir para ele, deixar o Espírito Santo vasculhar, fazer uma faxina, mudar minha história. E eu sei que vou continuar voltando atrás, ele vai continuar me pegando novamente, fazendo os concertos, porque é sempre assim, a gente vai, deixa o Senhor fazer a obra, a limpeza, daqui a pouco a gente está voltando a fazer o mesmo. Olha a gente cometendo o mesmo pecado, aí torna a pedir socorro a Deus, até chegar aquele grande dia, é assim. Luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, o tempo todo. Não tem um bom que não seja assim, não tem. Você vê o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, homem santo de Deus, ele teve que dizer, confessando, transparente como ele era, porque todo filho de Deus que realmente é verdadeiro, que procura andar no caminho do Senhor, ele só tem que confessar pecado, não tem outra coisa para fazer na vida. Ele é logo transparente, se é transparente, ele não vai contar muita história bonita não, vai dizer, olha, eu pequei tal tempo, pedi perdão, Deus me limpou, fiz isso, Deus me limpou. As histórias são sempre essas. Para você ver Davi, que homem, né? Adorador desde criança, lá com as ovelhinhas, com sua harpa, aí teve que confessar as porcarias todas da vida dele, sofreu as consequências daqueles pecados todos. Então a gente vai numa história dessa aí, sempre tendo alguma coisa para confessar, sempre tendo que se arrepender, sempre tendo que voltar ao passado e olhar, meu Deus, aquilo que eu fiz não quero fazer mais. Não pense que vai olhar e dizer assim, mas foi tudo lindo, tudo maravilhoso, não falhei nada, estava 100% para meu Deus. Eu estou falando em relação ao Senhor, que é santo, santo. Eu não estou falando em relação a essa pessoa que você casou. Não estou falando em relação a esse filho, essa filha. Você pode ser até bonzinho para essa pessoa que você casou. Você pode ser bonzinho para esse filho, bonzinho para essa mãe. Mas eu quero saber diante de Deus, que é santo, santo, santo. Pode fazer a revisão, pode se examinar e você vai encontrar coisas que você fez, que achou que era uma maravilha, que era uma bondade só e que não era. Por exemplo, quero mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu detectei tanta coisa ruim e estou pedindo perdão e misericórdia para meu Deus e para as pessoas. E aí, de repente, eu encontrei uma coisa linda que eu faço. Você imagine que dentro da minha casa, nós somos praticamente uma empresa. Servimos as pessoas e as pessoas nos servem, porque eu tenho que ter diarista todos os dias por causa do meu filho especial. Aí, sabe o que acontece? Eu tenho um diarista brigando para vir trabalhar. Porque eu tenho uma equipe grande, que eu viajo e tudo mais, então tem que ter uma equipe grande. Aí não é meu dia, não, eu quero meu dia, cadê o meu dia? Que dia vai me chamar? Aí eu pensei assim, mas eu sou tão boazinha, é? Que até as diaristas querem ficar, tem briga para ter que dia que vai ser o delas. Sabe o que é mesmo? Não é bondade não, sabe? Deus não deixa nada oculto. E eu fiquei pensando até que eu sou boazinha, não sou essa pessoa tão ruim não, que as minhas auxiliares, as minhas diaristas querem, tem até briga para poder vir, cadê o meu dia, que dia que vai ser o meu, tá demorando muito, já tem 15 dias que você não me chama. Aí sabe o que eu descobri? É porque eu sou tão egoísta, que como eu sei que é para meu bem, eu trato elas como minhas filhas. Porque eu sei que é para meu bem, não é porque eu sou boazinha. Eu sei quanto mais eu tratá-las bem, mas eu serei beneficiada. Eu não faço nada, eu trabalho o tempo todo, estudo. As anotações, um caderno cheio de anotações, é na madrugada, é durante o dia, só estudando, meditando na palavra, estudando a palavra, fazendo coisas, indo aos bairros pobres, cuidando das crianças pobres, fazendo essa obra toda. E eu não tenho
condição de estar cuidando da casa, né? E aí, como eu sei que eu preciso, aí dá a impressão que mulher boazinha, as diaristas brigam para ir, que ficam pensando, qual é o meu dia? Tá demorando muito de me chamar. Aí eu fui ver, Deus me mostrando, que coisa linda, né? Tá pensando que tá abafando, né? Não, é egoísmo. Como eu sei que eu preciso, como eu sei que elas me fazem bem para eu ficar livre para o meu trabalho, então eu trato como filhas. Sento na mesa comigo, com meu esposo, o que tiver na minha casa come todo mundo junto, é a mesma coisa que eu como, que elas comem. Tudo assim, não tem diferença. Mas não é porque sou boazinha, não. Deus não me deixa enganado, meu coração é que é enganoso. Não é porque sou boazinha, é porque eu preciso. Se não precisasse, certamente eu ia fazer as arrogâncias, as prepotências. Ela chegando, as meninas, e eu chegando e dando aquelas ordens. Olha, não quero. Olha, estou vendo uma poeirinha aqui, viu? Você limpou aqui? Você não limpou, estou vendo poeira aqui nesse lugar. Aí esse espelho, foi limpo esse espelho aqui? E essa janela aqui, esse vidro não está legal. Ah, e esse banheiro? Ia passar o dia todo arrogante, prepotente, querendo delas o melhor, que elas exigindo coisas que elas não poderiam fazer. Ia ser assim, se eu não estivesse precisando. Então é bom que você se examine a si mesmo. Talvez você estivesse se julgando boazinha. Graças a Deus que o Senhor está me mostrando o traste que eu sou, a coisinha ruim que eu sou. E que bom é Ele que está dentro de mim, porque é tão misericordioso que não sai de mim, está comigo o tempo todo, Ele não me abandona. Às vezes ele se entristece comigo, mas não sai, está aqui comigo o tempo todo, me dando chance para me arrepender, para ver que realmente eu preciso de mudar. Então já viram qual é a minha situação? Eu não sei a sua, mas a minha é essa. Ainda não encontrei nada de bom, não sou nada de bom. Agora, cada vez que você vê alguma coisa de bom na minha vida, pode ter certeza, é porque o Espírito Santo venceu. Que é uma luta, a carne querendo e eu dizendo, tem que ser o Espírito, não é você. Mas é uma luta. De vez em quando a carne vem e detona tudo. Mas graças a Deus, o Espírito Santo é poderoso, ele vai vencer essa carne, eu vou dar lugar para ele sempre. Assim como me venceu nessa interpretação agora. Eu já estava querendo achar que eu era boazinha, porque você imagina, você já viu uma coisa dessa? Eu não tenho uma diarista que não queira vir trabalhar. Todas elas querem, graças a Deus. Mas sabe o que é isso? Porque eu sou egoísta. Porque eu não sou boba. Como eu sei que eu preciso, aí eu faço de tudo para elas se manterem comigo. Não é bondade minha, é simplesmente egoísmo. E aí foi bom que Deus transformou em bênção, porque desse jeito elas se sentem bem, porque eu já tenho esse egoísmo tão grande que eu não quero ficar sozinha, quero ter pessoas ajudando. Então o egoísmo é tão grande que, como é para meu bem, como é para me beneficiar, eu deixo elas ficarem como minhas filhas na minha casa. Aí elas podem pensar, mas que apóstola boazinha? Não é, não é boazinha. Ela apenas é egoísta. Quem é bom é o Espírito Santo que faz isso. Mas eu sou apenas egoísta, eu só quero o meu bem. Elas me fazem bem, e aí eu fico querendo sempre tratá-las como filhas. E aí agora o engano está nisso. Aí você começa a se interpretar, aí que está o coração enganoso. Aí você começa a olhar uma situação como essa, como eu comecei a olhar e querer pensar que eu era boazinha. Mas o Espírito Santo já declarou logo, você não é boazinha nada. Quem é o bom aqui é Deus, que estou em você, sou seu Deus, gosto de você, amo você e quero sempre lutar contra a sua carne e vencer a sua carne. Mas você não é boa. Quem é bom sou eu, quem é bom é o Senhor. Então, quando você para ouvir Deus, você descobre que é 24 horas se humilhando diante dele, reconhecendo que não é nada. Mas no momento você começa a achar, não, eu não sou tão ruim assim, não. Como as minhas diaristas todas querem vir para minha casa. Engano, só quer vir porque você quer seu bem e luta pelo seu bem, não é por causa do bem delas. Queridos, a coisa que Deus quer mais na vida é que a gente seja transparente. Ele não gosta de camuflagem. Quanto mais você se achar que é o bom, mais o pior você será diante de Deus. Cada vez que você vê que você não é nada, aí o Senhor tem a misericórdia dele de te apresentar até como bonzinho. Aí Deus se apresenta assim, olha como ela... É Deus apresentando, viu? Mas você tem que sempre saber que não é, que é Ele, certo? Aí de repente você está com aquela pessoa que é legal, mas nunca deixar de dizer, eu não valho nada, o bom é aquele que está em mim, é o Espírito Santo.
Porque não tenha dúvida, cada vez que você vê alguma bondade em minha vida, é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo dizia isso e eu quero ser sempre imitadora dele. Ele até falou para ser imitador dele como ele é imitador de Cristo. Eu quero ser. O bem, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então essa é a minha história. Eu tenho um desejo de fazer o bem, mas não faço. Mas o mal que eu não quero, dou a carne, já estou fazendo. Então, em nome de Jesus, vamos entender que é bom a gente olhar para trás. Eu estou no capítulo 1 de Deuteronômio, mostrando que Moisés está aqui num belo sermão, fazendo uma recapitulação de tudo que se passou, desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida, que ele não conseguiu entrar, mas até a entrada da Terra Prometida, ele já estava com o Pentateuco pronto para entregar Josué, para Josué entrar na Terra Prometida, porque ele não ia poder entrar. O Papai do Céu já ia levar ele para a glória, mas ele estava já com todo o material pronto, todo o seu discurso pronto, tudo que Deus entregou para ele pronto. E tudo para poder o povo não esquecer das coisas que fizeram de ruim e não querer fazer mais. E ver as maravilhas que Deus fez e cada vez mais adorar esse Deus que é bom e maravilhoso para o povo de Israel e para nós como igreja do Senhor. Nós somos abençoados por ter Deus escrito tudo isso para Israel e com certeza para nós. Eu espero que cada vez que você estiver estudando o Pentateuco, não seja essa a primeira e última, né? Seja a primeira de muitas, de uma série de vezes que vocês vão ler o Pentateuco. Essa talvez tenha sido a primeira para você. Para mim não é a primeira. Mas lendo assim, com mais a profundeza, estudando mais, para mim é a primeira. Eu sempre li a Bíblia toda, mas eu leio assim. O que eu entendi, entendi. O que não entendi, deixava para lá. E não é assim. Vocês já entenderam que não é assim. Você não tem que ler a Bíblia, entendi, o que não entendi, deixou para lá não. Que Deus não deixou o livro dele para ficar algumas coisas que você fique sem entender. Só é você buscar a ajuda do Espírito Santo. Aí você para, o Espírito Santo vai te indicar. Ou ele vai te falar diretamente. Aliás, sempre ele vai falar, mas como você ainda não entrou nessa dimensão de entender, e alguém já foi na sua frente, já conseguiu entender, ele vai te indicar. Ele vai dizer, vá para a apóstola Renascimento, que ela já entendeu essa parte aqui que eu estou falando, e ela vai repassar para você. Porque o Espírito Santo, ele faz como ele quer. Como ele quer criar dependência das pessoas, ele quer que as pessoas dependam da outra. Ninguém querendo ser individualismo nas nossas vidas. Nós já falamos isso na live do apóstolo Elias, anteontem, foi falado sobre isso. O individualismo leva à morte. Deus não quer ninguém se sentindo o solitário, o vencedor sozinho. Ele quer que um ajude o outro, um dependa do outro. Por isso que o Espírito Santo, você pode chegar num assunto da Bíblia, está lendo, não estou entendendo isso. Como o Espírito Santo quer que você aprenda a ter o outro como maior do que você. Já entendeu isso na Bíblia? Que nunca é para você se considerar maior do que os outros, mas sempre menor. Então o Espírito Santo, como ele quer isso, ele já vai te ensinar dessa maneira. Bem, minha filha, eu estou falando para você aqui, mas eu quero que você vá repassar isso com a apóstola Rai. Ela já entendeu isso aqui, eu já passei para ela e ela vai passar para você aprender que precisa se comunicar um com os outros, precisa conversar com os outros, precisa estar procurando estar conversando com as pessoas que estão junto com você, com o Espírito Santo. Precisa conversar. Não pode ficar numa distância dessa. Você precisa conversar. E o Espírito Santo diz, bom, eu já estou revelando tudo a apóstola Rai, você vai lá que ela vai lhe explicar. Aí tem outras pessoas, tem o apóstolo Elias, tem o seu bispo, porque são pessoas que o Senhor colocou sobre a sua vida, que ele entrega revelações que ainda não entregou para você, na palavra, claro. Se vier alguma coisa falar da palavra, não é de Deus. Tem que ser a palavra. E aí você vai entender tudo, a cada vez que você se submeter, entender que fulano é mais do que você. Nunca pense que você é mais do que os outros. Sempre as pessoas a gente tem que considerar mais do que nós. Isso é uma maneira da gente ser humilde, da gente querer estar sempre convivendo com os outros, é saber que sempre tem alguma coisa para nos dar, da parte de Deus.
Mas quando a gente acha que já sabe tudo, mas eu consigo com o Espírito Santo. O Espírito Santo anda comigo, eu vou conseguir tudo. Pois é Ele mesmo que cria dependência. Por isso que Ele passa para o seu apóstolo, para a sua apóstola, para o seu bispo, sua bispa, algumas coisas que Ele não vai passar para você. Você vai precisar de ir até eles para ser esclarecido. E eles vão te ajudar. Agora, se não tiver essa dificuldade, se você já estiver se submetendo às pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida, de repente o Senhor também começa a falar coisas diretamente para você, porque você já venceu o orgulho, já venceu a prepotência, já venceu a arrogância. Aí o Senhor vem para você diretamente e já começa a passar coisas para você, porque agora pessoas virão até você também para aprender com você. Mas enquanto houver essa arrogância, o Espírito Santo me ensina somente, ele já está em mim para ensinar. Ele está em você para ensinar. Uma das coisas que eu quero ensinar é que você seja humilde. Procure seus líderes e procure orientação da parte deles. O primeiro ensinamento dele é esse. Quando você começar a fazer isso, procurar seus líderes, conversar com eles, tomar as orientações da palavra de Deus com eles, ir para os cultos, que é muito importante, não é somente no gabinete, não se apartar da congregação, que ali tem os ensinos dos seus líderes. Está escrito na palavra, em Hebreus 10, 25, para a gente não se apartar da congregação. Por quê? Porque lá você vai receber o alimento espiritual que os seus líderes têm para lhe dar. Quando você estiver fazendo isso, sabendo o valor que significa você ir ao templo, todos os dias que tiver marcado, não é somente o dia que você escolhe. Eu vou no domingo. Mas tem quinta-feira, mas eu vivo tão cansada. E minha família? Não vou na quinta-feira não, e minha família? Tem o Shabat. Não, que Shabat? Não sei nem o que é Shabat. Aí tem o culto da libertação na quinta-feira. Tem que quinta-feira? Basta para mim o domingo. Enquanto você estiver nessa arrogância, nessa prepotência, achando que Deus fala diretamente com você e que não precisa de líderes para ouvir, aí fica tudo difícil. Você lembra da Miriam? Aí tem que voltar, não é? Vamos lá para Números agora? A Miriam estava assim. Não, Deus só fala só com ele? Fala com a gente também. Ele não precisa dessa liderança dele, não. Ele está todo errado. Aí começou a ver defeito no líder, porque ele, na verdade, não queria submeter, não queria valorizar o líder. Ver o valor que Deus tinha dado para ele. Aí deu problemas. Você está lembrando? Voltando a Números agora, a gente não pode chegar no final da Bíblia, você nunca lembrar do que já deu antes. Porque era tudo relacionado. Você está lendo o assunto cá em Apocalipse, você vai ter que lembrar de Gênesis. Vai ter que lembrar de Números. Vai ter que lembrar porque a Bíblia está toda ligada. Ela se responde, ela se explica. Então aqui você já vê isso. A pessoa que tem dificuldade de submeter os seus líderes. Mas eu já sei, Deus fala comigo. E é semelhante a Miriam. Deus fala também com a gente. E aí ficou leprosa. Você não vai ficar não, em nome de Jesus. Porque você já está aprendendo que precisa ir aos cultos, ouvir a palavra. Seja quem for que vai falar, se Deus colocou alguém lá para falar, não lhe interessa se a pessoa é torta, se é aleijada, o seu líder, o seu apóstolo, se for o seu ministério apostólico, ele vai escolher as pessoas que estão na frente da obra, que estão na frente das congregações, escolher através do Espírito Santo. Então, não interessa se foi aquela pessoa que você não gostou, mas escolheu logo esse pastor para mandar aqui para essa congregação, escolheu logo esse bispo, escolheu logo essa missionária. Não tem que você estar dizendo o que é que Deus tem que fazer. Ele faz como Ele quer. Se Ele tem pessoas que estão sob a sua autoridade, respeite, ouça, porque Deus quer falar com você através delas. Agora, se você for em busca daqueles que Deus não colocou sobre a sua vida, você vai ter problemas sérios. Seríssimos espiritualmente, porque Deus, Ele dá a pessoa certa para aquela pessoa que está ali naquela congregação. É a pessoa que você precisa, é o pastor que você precisa, é o bispo que você precisa, é o missionário que você precisa, é o apóstolo que você precisa, é essa pessoa que está sob a sua autoridade. Então não corra para outro lugar, vá bebendo sua aguinha aí mesmo, vá recebendo a palavra aí, se alimentando aí, porque esse é o seu lugar. Se tiver alguma coisa que não está legal, que você não está gostando, tenha certeza que é o que você precisa, é o tratamento de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não se esqueça, nunca se ache bonzinho, ache todas as pessoas boazinhas e se submeta a todos aqueles que são seus líderes e destaque o Senhor de recompensa.
Lá adiante, você vai ter também o prazer de ter pessoas debaixo da sua liderança e ser abençoada também e ter o privilégio de receber as revelações da palavra de Deus e passar isso para os seus líderes. É um processo de tratamento de Jeová, um preparo para nossas vidas. É assim, é submeter aqueles que a gente acha que não está legal, não era essa pessoa que eu queria, pois é essa pessoa que Deus está entregando. E você se submete depois, aí Deus te recompensa, dando a você o direito também de ser uma líder de excelência e ter pessoas debaixo do seu comando também. Louvado seja Deus. Então aqui em Deuteronômio capítulo 1, já estamos vendo o repasse de tudo, de Moisés repassando, e com o foco aqui é o quê? A finalidade disso, de estar repassando, é estar vendo onde errou e não cometer os mesmos erros. E vendo as maravilhas que Deus fez e glorificar sempre o nome dele. É esse o propósito. Logo no primeiro capítulo de Moisés, entenda isso. No primeiro capítulo de Deuteronômio, já entenda que Moisés está falando por isso. As repetições são necessárias para que o nome de Deus seja glorificado. Porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais edificada você fica, mais conhecimento de Deus você tem. Então, eu só quero abençoar vocês em nome de Jesus. Agradecer a Deus por vocês estarem junto comigo, já entrando no livro de Deuteronômio e com certeza mais conhecimento de Deus para nossas vidas. Só me resta dizer que no Instagram, às 18 horas, nós estaremos já com o segundo capítulo de Deuteronômio, em nome de Jesus. Capítulo 2 de Deuteronômio, hoje às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Com certeza, mais novidades para nós. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Amo vocês. Beijo no coração.